Olá pessoal, como vai? Estamos aqui outra vez para compartilhar um pouco. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o chamado para o lamento. Nós, como todos vocês sabem, nós estamos vivendo um momento de luta global com a pandemia do coronavírus. E esse período que a princípio começou ali na China e depois veio para a Europa e agora já chegou em muitas nações e o mundo todo está debaixo desse impacto, né? E temos buscado o Senhor sobre isso, temos clamado diante dele, buscado discernir nossos caminhos e temos ouvido sobre a necessidade do lamento, do choro, do clamor, de reconhecer nossos erros, pecados, de examinar nós mesmos. E esses dias, enquanto você está em casa, trazido pelo Espírito de Deus de volta para casa, para restaurar esse altar da família, você que é nascido de novo sabe disso, que esse é um lugar chave, estratégico, e tem estado quebrado mesmo. Nós precisamos restaurá-lo. Eu me lembrei muito das palavras de Jeremias em Lamentações. No capítulo 5, o verso 15 diz: cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permanecestes e permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Ainda o verso 21 diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Quando Jerusalém caiu e o povo de Israel foi levado ao cativeiro, foi no momento exatamente em que esse povo, essa nação que era a nação do Senhor, tinha tomado uma direção de rebeldia, de independência, um coração independente de Deus e deixando a aliança que ela tinha com o próprio Deus. Eu percebo que globalmente, mas especialmente no Brasil, na nossa nação, Deus está gritando nas ruas, Deus está clamando nos caminhos, Ele está com o seu Espírito pedindo que um povo profético possa se assentar diante dele e, como Jeremias, chorar, lamentar a nossa prostituição espiritual, como Igreja do Senhor, o desvio do seu povo, o desvio do povo de Deus, que tem se encontrado como uma mulher solitária, sem depender do seu marido provedor, que é o Senhor, com quem nós temos aliança. Nós temos vivido como uma viúva de um marido vivo, como se Deus estivesse morto e não pudesse nos suprir, nos sustentar, nos bancar. E temos sido levados a uma grande servidão, ao cativeiro da pós-modernidade. Será que você consegue ver isso? Você percebe isso? Seu espírito discerne isso? Então, se você discerne isso, esse é um tempo de lamentar o nosso afastamento e retornar ao nosso Deus e Pai, ao Deus vivo. A situação nossa, em muitas áreas, como povo de Deus, é miserável. É uma situação onde temos abraçado doutrinas confusas e enganosas como a supergraça e muitos outros enganos que deixamos
se estabelecer, dando direção, suprindo, alimentando as ovelhas. Nós devemos lamentar isso urgentemente. Deus está nos chamando, porque o Espírito do Senhor está com uma dor. Existe uma dor, há um povo profético com uma dor de adultério, com um arrependimento e uma confissão para fazer. Nós estamos sentindo a tristeza de Deus, a tristeza segundo Deus sobre muitas coisas que estamos vivendo, como a igreja da nação e também como a nação. Veja só que no meio dessas circunstâncias, a nação ainda não se conscientizou, depois de tudo que nós já passamos, a nação ainda olha essas horas como uma oportunidade para se corromper, para se vender, para se trocar por dinheiro, por desvios, por um dinheiro que é para ajudar os necessitados, ainda alguém está tirando vantagem com roubo, com desvios. Essas coisas estão ainda dentro da nossa nação, depois de tudo que nós já passamos, depois de tudo que estamos vivendo como consequência da corrupção, como consequência desse estilo de vida que é como Jacó, de enganador. Nós precisamos deixar a posição de enganador e abraçar a posição de Israel, ou seja, sermos príncipes de Deus, atuarmos como homens e mulheres de Deus, que têm os encargos de Deus para uma hora difícil e liderar a nação para uma transformação. Então, como na época de Jeremias, todos os espectadores, todos aqueles que estão olhando essa situação, são chamados para observar atentamente com atenção essa situação e terem compaixão. É uma situação sem precedentes. Como a noiva, como o povo separado do Senhor, está vivendo, como estamos necessitados de retornar para Deus. Então há um peso real que o Espírito profético compartilha, que o Espírito Santo compartilha com alguns diante dessa terrível condição do cativeiro contemporâneo do povo de Deus, da Igreja do Senhor, não somente no Brasil, mas nas nações. Pense sobre isso, reflita sobre isso, esteja diante de Deus, pedindo que Ele lhe mostre como está o coração dele a respeito desse assunto. Como está o coração do Senhor a respeito desse assunto? Nós precisamos. A justiça do Senhor precisa ser reconhecida. Os ministros de Deus estão sendo chamados para reconhecer a justiça de Deus. Isso é urgente. Um grande mover de súplica, de choro, como diz Joel, pela misericórdia de Deus, com orações de quebrantamento diante da nossa atitude. Nós tiramos Deus do centro de tudo e estamos tratando muitas vezes como Deus se Ele estivesse morto, como se Ele estivesse morto, como se Ele não estivesse vendo o que estamos fazendo, como se Ele não estivesse vivo para nos suprir, para falarmos com Ele, de tanta independência que temos no nosso coração rebelde. Você consegue ver essas coisas, você pode ver essas coisas. Examine seu coração, examine a vida da igreja. Não estou aqui para acusar ou para condenar, eu estou aqui para lamentar. E eu lamento, esse é meu pecado, esse é meu pecado, minha iniquidade. Eu sou parte desse povo. E como Neemias, como Daniel, temos pecado, Senhor. Temos feito o que é mal perante os teus olhos. Essa é minha oração. Eu espero que seja a sua oração. Eu não estou chamando você para uma posição acusadora, mas eu estou compartilhando um peso de arrependimento que tem vindo e que nós não vamos nos mover para o propósito de Deus se não chegarmos nesse lugar da justiça do Senhor urgentemente.
De uma maneira geral, no mundo, a terra está cansada do pecado, da independência, da rebeldia a Deus, da rebeldia aos princípios de Deus por todos os seus habitantes. Os habitantes fazem o que querem, vivem do seu jeito, desprezam o cuidado com o próximo, a adoração ao Deus verdadeiro, o amor ao próximo. E as leis da vida, os princípios de Deus básicos sobre a defesa da vida, a defesa daquele que ainda vai nascer, o cuidado com aquele que está em necessidade, o órfão, a viúva, o necessitado. Todas estas coisas que estão sendo desprezadas são coisas sobre os territórios, sobre as terras, sobre as nações. A terra está gemendo com essas coisas. E é preciso que o povo que se chama pelo nome do Senhor esteja numa posição de humilhação e de oração para que haja essa transformação. E aí o Senhor pode vir, mas Ele precisa nos achar em lamento. Por isso, Ele está nos chamando para o lamento, para lamentar nossos pecados, para lamentar nossos erros. O próprio Deus tem sofrido essa afronta também de uma esposa que foi levada sobre grande servidão ao cativeiro atual da pós-modernidade, da pós-verdade, do amor ao dinheiro, às riquezas, da aparência de piedade, às vezes, ao invés da essência da verdade, da verdadeira piedade. Nós temos que clamar. Enquanto você está em casa, clame por um tempo de consciência do pecado. Observe a dificuldade que estamos tendo para crer que Deus vai cumprir suas promessas nesses dias que estamos em casa. Observe como facilmente desconfiamos e entramos em medo e ansiedade, pânico por causa daquilo que pode acontecer, como se não tivéssemos um pai, um marido, um provedor, alguém que está em aliança perfeita conosco. Então, esse é o nosso quadro. Esse é o quadro atual de cativeiro contemporâneo da igreja. Sim, o Senhor ele pode esconder o seu rosto por um momento e revelar sua correção sobre o pecado, tanto da sua igreja, do seu povo, quanto da nação. Ele está fazendo isso agora, mas eu entendo que nós precisamos ter consciência do pecado. É isso que há um peso para termos consciência, não só a igreja, mas os líderes na igreja, os cabeças na igreja, os líderes na nação, todo o povo da nação, temos consciência. É preciso que Ele nos livre de um cálice, de um vinho que nos embriaga, um vinho de utopia, de fantasia, que nós bebemos muito, e nós precisamos largar esse vinho e despertar desse vinho e vir para a realidade do lamento, a realidade do lamento. Lamentar a minha incredulidade, a sua incredulidade, a nossa incredulidade, lamentar a nossa desconfiança das promessas de Deus, o medo de sermos largados por Ele no meio dessa correção. É preciso admitir isso, é preciso clamar e revelar o coração para Ele. Uma circuncisão do coração se faz necessária. Nós temos que rasgar o coração e revelar esse coração independente muitas vezes, incrédulo muitas vezes, superficial muitas vezes. Isso dói. O pecado, o nosso pecado dói. O nosso pecado, se continuarmos assim, isto revela um caminho terrível da apostasia.
Não é isso que Ele quer para os seus filhos? Então, é hora de lamentar e reconhecer nossos pecados. O próprio Deus, muitas vezes faz como Ele está fazendo agora. Vira o seu rosto, esconde o seu rosto para nos corrigir. Será que nós estamos vendo nossas ruínas? Será que estamos vendo nossas portas queimadas pelo fogo da corrupção em todas as áreas da vida da nação, da própria igreja? Nós estamos sentindo as tristezas das nossas infidelidades, das quebras da nossa aliança com Ele, com o vivo Deus, com o bondoso Pai. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Mas temos sido infiéis em honrá-lo com nossos recursos, em honrá-lo com a nossa entrega no altar dele, no altar familiar. Ele tem sido muito misericordioso conosco. Então, Ele nos chama para confissão de pecados, Ele nos chama para arrependimento, para intencionalmente retornarmos àquele que vive. Então aí nós vamos ver o resgate, porque se não nos arrependermos, a justiça não vai se cumprir, a justiça dele. Então, nós precisamos reconhecer a feras. Estamos vivendo um cerco de feras, de humanismo. Os humanistas estão nos púlpitos, a fome nos pastos de pastos verdejantes. As ovelhas não têm mais a palavra, a profundidade da palavra, o ensino, o discipulado das ovelhas, o discipulado das ovelhas novas e as das ovelhas experimentadas tem faltado. Hoje, muitos líderes atuais foram formados lá atrás, quando nós estávamos com muita pressa e formamos nossos líderes muito aceleradamente. 10, 15, 18 anos atrás, nós estávamos com muita pressa. E líderes que não estavam firmados na palavra, hoje são cabeças, são responsáveis por muita gente, mas eles mesmos estão vivendo um afastamento do relacionamento com Yeshua, o Filho de Deus, o Messias, o enviado do Pai. Eles não conseguem reconhecer doutrinas falsas, ensinos falsos, não conseguem viver uma vida de oração e adoração. É isso que nós estamos encontrando para todo lado. Será que isso é a realidade do corpo? Você pode observar isso, você vê isso. Será que precisamos então de lamento, de choro? A destruição de famílias de pessoas que nasceram em Cristo, formaram seus casamentos, casamento de ministros, experientes, sendo destruídos. A identidade da igreja verdadeira, roubada, durante a intimidade que a igreja teve e tem tido com homens que são comerciantes da fé, ministros e ministérios ungidos, têm se tornado mercenários. Jezabel controlando no centro com métodos humanos e métodos que estão fora do desenho original. Ela está transformando ministros em mercenários. Será que você vê isso? Você percebe isso? Você percebe o que está acontecendo? Examine cada um a si mesmo. Eu preciso me examinar.
nós precisamos nos examinar. Nossos caminhos, nossas veredas nas últimas 2 décadas, como nós crescemos na igreja, como nós fundamentamos as igrejas, o rebanho, o corpo de Cristo. Os ministros precisam examinar o que foi feito nos últimos 10, 18, 20 anos. E vamos perguntar pelas veredas antigas e vamos voltar para Deus. É tempo de voltar para Deus. É tempo de lamentar o pecado, de chorar o pecado, de se arrepender dos pecados e voltar para Deus. Como nos dias do Egito, como nos dias da Babilônia, Israel estava no cativeiro e hoje mesmo as tribos estão dispersas, mas o Deus eterno está pronto, ele tem uma plataforma profética para trazer de volta, para restaurar os seus filhos. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Há muito tempo atrás ele pensou nessa restauração. Ele sonhou com essa restauração. Então, há um remanescente que está pronto, eu creio, está sendo despertado, eu creio, está sendo sacudido agora mesmo pelo Espírito do Senhor para sair, retornar dessa maneira fútil de viver, de deixar de ser morno ou frio na fé e retornar a esse lugar íntimo com o seu Deus, com o Altíssimo, o vivo Deus, nosso Pai Celeste, as suas várias revelações, seu grandioso amor, sua casa, seu plano para essa última hora, olhar a história através deste Deus que intervém. Agora mesmo ele está intervindo e ele está me chamando e nos chamando para voltar para casa. É hora do resgate do cativeiro. É hora de voltarmos ao nosso marido, ao nosso esposo, Cristo. Somos a noiva. Voltarmos ao Rei vindouro, ao herdeiro de tudo, enviado pelo nosso Pai Celeste, o nosso Deus eterno. Eu gostaria de pedir que você refletisse profundamente a respeito disso. Você estivesse diante do Senhor com choro, com clamor, e peça a Ele que mostre para você se estas coisas que comentei aqui, que declarei aqui, que estou também como você clamando diante do Pai, são realmente a realidade. Se essa palavra confirma, se essa palavra testifica, se esse chamado para o lamento é um chamado para a sua vida, e se for verdade, se posicione, não apontando o dedo, não acusando, mas em clamor e súplica, mas também encorajando, exortando e edificando a noiva, exortando a voltar aos caminhos do Senhor, exortando com amor e com toda a verdade, no Espírito, a retornar aos caminhos do Senhor, porque este nosso noivo amado, ciumento, ele está pronto para nos pegar de volta, ele está pronto para nos ter nesse lugar de restauração, porque esse é o propósito, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e ele está agora mesmo, olhando para mim e para você, pensando nas nossas vestes trocadas, em realmente vestes de louvor, em um óleo novo sobre a nossa cabeça, o óleo de alegria. E eu oro que todas estas coisas sejam confirmadas pelo Espírito de Deus e você mesmo busque isso e o Senhor te dê a confirmação daquilo que é dele em tudo que você ouviu. Deus abençoe você e se posicione para obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus abençoe.